Vou direto ao ponto. A questão de fundo diz respeito ao fornecimento de uma vacina para uma criança que tem alergia à picada de insetos. Como o doutor Landim acabou de mencionar... Laudemir. 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 Pode ser, Landinho, tá certo. Laudemir Landim, desculpe. Laudemir Landim. É. Como o nobre causídico acabou... Retiro o que eu disse, eu estava vendo aqui só o primeiro. Landim, corretíssimo. Como o doutor Landim acabou de mencionar na sustentação oral, realmente a lei número 14.454, 2022, recentemente estabeleceu a possibilidade de se fornecer tratamento ou procedimento não elencado no rol obrigatório da ANS, né? Desde, a lei faz algumas ressalvas, desde que preenchidas ao menos uma das exigências previstas nos incisos 1º e 2º do parágrafo 12 do artigo 10 da lei número 9.656 de 1998. Quais sejam? O primeiro requisito é a comprovação da eficácia do tratamento ou procedimento à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. E o segundo requisito é a existência de recomendações pela Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso dos autos, não há nenhum requisito e nem outro, né? Com relação à comprovação da eficácia desse tratamento, o Enatijus, do CNJ, emitiu parecer, não há parecer favorável para o custeio da imunoterapia pela operadora de plano de saúde para doenças como a que acomete o promovente, diante da inexistência de prova da eficácia do tratamento. Isso é o Inatijus do Conselho Nacional de Justiça que diz isso. Por sua vez, a nota técnica número 54.910, elaborada pelo Natijus do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, estabelece que, aspas, não é recomendada essa imunoterapia alérgeno específica para alergia a veneno de insetos sugadores, que é a mesma moléstia que aflige o requerente, ora apelado. E concluiu o seguinte, aspas, considerando que a vacina antialérgica ainda apresenta questões conflitantes quanto à sua eficácia e segurança, devido à acentuada heterogeneidade entre ensaios clínicos randomizados em relação aos alérgenos utilizados, a grande heterogeneidade entre os estudos no que se referem os extratos utilizados e os desfechos avaliados, caso da asma. Há poucos e heterogêneos estudos que comparam a imunoterapia e o corticosteroide no tratamento da rinoconjuntivite e asma atópica, e os poucos estudos que avaliam o tempo de tratamentos com imunoterapia. Considerando a falta, e conclui, considerando a falta de informações sobre tratamentos realizados, e em face do exposto, este núcleo de apoio técnico é desfavorável ao pedido de imunoterapia. E há também uma outra nota técnica, de número 76.707, também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para a mesma doença analisada neste processo. E a conclusão também foi desfavorável à imunoterapia por considerar que está indicado em casos especiais de alergia, nos quais o paciente não consegue evitar a exposição aos alérgenos, e em situações em que não haja resposta adequada ao tratamento farmacológico. Além disso, senhor presidente, não restou demonstrado, com base na medicina baseada em evidências, o critério exigido pelo parágrafo 12 do artigo 2º da lei em referência. Por tudo isso, senhor presidente, e também pelo fato de que o fármaco é de uso domiciliar e, portanto, não existe a cobertura obrigatória pelos planos de saúde, é que eu estou dando provimento ao recurso da Unimed, no sentido de julgar improcedentes os planos autorais. É o voto, senhor presidente.
Obrigado, Bador Zé Cato. Como vota o Com Bador? relator, senhor presidente, com relator. Bador Raimundo Nonato. Com o relator, presidente. Então, anuncio o resultado do julgamento. O recurso de apelação foi conhecido e provido. Esteve no voto do eminente relator. Decisão sem discrepância de votos. O julgamento está encerrado. Eu agradeço a presença do doutor Laudenir Landim. Boa tarde. Vamos continuar aqui. Eu chamo a julgamento agora a apelação civil de Crateús, número 10, número SAI 0049 662 84 2014 806 0070. Apelante Espólio de José Marconi Aragão Carneiro. Apelado Edilson Memória da Silva. Quem requeriu a sustentação oral foi o apelado, através de sua eminente advogada, doutora Juliana Gomes de Souza, OAB Ceará, 29791. É a última possibilidade, Bador. Eu vou confirmar. Se ela está presente, doutora? Sim, excelência. Boa tarde, doutora Juliana. Boa A OAB de Vossa Excelência está correta? Sim, correta. Doutora Juliana, boa tarde. Eu observo Boa aqui, como eu já falei, que Vossa Excelência advoga para o apelado Edilson Memória da Silva. Não é isso? Isso. E o encaminhamento do meu voto é no sentido de desprover o recurso apelatório, manter, portanto, a sentença atacada na íntegra, inclusive com majoração dos honorários advocatícios a título de honorários recursais, evidentemente, respeitada a gratuidade judiciária a que a parte tem direito. Então, como a decisão favorece ao cliente de Vossa Excelência, eu indago se insiste na sustentação oral. Não, excelência, satisfeita, eu vou dispensar a sustentação oral. Tá bom, obrigado, doutora Juliana. Eu vou anunciar o resultado do julgamento. Recurso conhecido e não provido. Nos termos do voto do relator, decisão unânime. O julgamento está encerrado. Obrigado, doutora Juliana. Obrigada a todos. Anne, tudo bem? Obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Depois de vários anos que eu estou aqui na Câmara de Direito Privado, mas nunca tinha coincidido 100%, e foram os 5 sustentações orais requeridas da minha relatoria, todas elas requeridas, lógico, os votos estavam encaminhados no sentido de quem as requereu. Hoje foi 100%. Normalmente, 1, 2, né? Escolhe. Padre Cícero Romão Batista. Pois é. Então, vamos agora aos feitos que não foram votados os termos provisórios. Nós já temos 3 da minha relatoria, porque houve aquele probleminha. Pois não. Bador Caragos também. Pois não. Então, o primeiro, que era o 32, já foi, né, doutora? Porque foi requerida a sustentação e eu pedi vistas. Precisa anunciar que já foi lá, né, doutora? Já está com o julgamento anterior. Então, vou chamar aqui só o 51, de apelação civil de Fortaleza, 019 3080 30 2013 806 0001. Apelante apelado Centro Comercial Isa Automóvel Limitada. Apelado Cielo S.A. Apelante apelado Anderson Weimar Souza de Oliveira, de minha relatoria Francisco Mauro Filho Liberato. Os eminentes componentes da turma jogador de Bardor José Ricardo, de Bardor Casagu, já nesse momento, expressamente, lógico, acompanham a relatoria,
Portanto, eu vou anunciar o resultado do julgamento. O apelo do Centro Comercial Isa Automóveis Limitada foi conhecido e parcialmente provido. E o apelo de Anderson Weimar de Souza de Oliveira, também conhecido e parcialmente provido. Esteve do voto relator, a decisão agora é unânime. O julgamento está encerrado. O próximo é um agravo de Maracanaú. Esse está aqui. Esse aqui eu vou ter que olhar aqui, peraí, um momentinho. Antes do anúncio. Colegas, esse aqui eu vou fazer, eu esqueci de certificar Vossa Excelência. Eu vou apregoá-lo, eu vou fazer pelo método antigo, eu acho que não terá nenhum problema. Ele está, inclusive, no sistema. Isso. É o 55. 55. Ele foi inserido bem depois, colegas. Agravo instrumento de Maracanaú, agravante Indústria Brasileira de Artefatos Plásticos S.A., IBAP. Agravado IPC Indústria de Plástico Cearense Limitada, ME. 062 04 55 94 2028 060000. É de minha relatoria. É um agravo instrumento, processual civil, rescisão de contrato, arrendamento com promessa de compra e venda, antecipação de tutela, ausência dos requisitos do artigo 300. Recurso conhecido e improvido. Cinquenta e cinco. Então, vou anunciar o resultado do julgamento. O desembargador José Ricardo acompanha a relatoria. Desembargador Carlos Augusto, idem. O agravo foi conhecido e não provido. Decisão unânime. Vou chamar agora o desembargador de declaração 0103-131-19-2018-8060001, 50.002 ao 58, embargantes, diagonal, empreendimentos e engenharia limitada e outros. Bagadas Maria Rochelle de Oliveira Melo da Silva e Romildo Amaro Dantas da Silva. De minha relatoria, Francisco Mauro Feira, liberado. O desembargador Zé Ricardo já anunciou, o desembargador Carlos Augusto, que acompanha a relatoria. Todos os embargos foram conhecidos e não providos. Decisão unânime. Finalmente, também, o último faz parte daqueles, o desembargador Carlos Augusto e o desembargador Zé Ricardo, apresentados no início. Operação CID Caririaçu, Prelante Brasil, segue Companhia de Seguros, Prelante Banco do Brasil S.A., pelada Irineia Tavares de Araújo, 68. Isso, matéria já tranquila essa, né? Antigamente o STJ, houve uma evolução, digamos assim, do entendimento, né? Aí houve de fato, o overruling, superação daquele entendimento mais antigo do STJ. Semana passada nós julgamos um desses. Hoje também, né? É aquele do reajuste, um contrato de seguro e reajuste por mudança do prêmio, por mudança de faixa etária. Antigamente o STJ afirmava que era abusivo,
Hoje não, né? Teve um também, né? Então, é 0051 117 73 221 806 0059. O número é SAGE. Então, apelo da Brasil segue Companhia de Seguros conhecido e provido. Apelo do banco conhecido e provido. É a mesma temática. O que ambos recorreram, porque foram condenados solidariamente no primeiro grau. Sistema do voto do relator, decisão unânime, julgamento está encerrado. Temos 2 extra pauta, estão unânimes. Ambos os relatorias do barrador José Ricardo Vidal Patrocínio. É o conflito de competência civil 0000-803-38-2023-806-0000. Suscitante juiz de direito da 4ª Vara Civil de Fortaleza. Suscitado juiz de direito da 28ª Vara Civil de Fortaleza. O resultado, que eu já anunciei a relatoria. O conflito foi conhecido e julgado procedente para declarar competente o juiz suscitado, ou seja, 28ª Vara Civil da comarca de Fortaleza. Finalmente, conflito de competência civil 0003-222-59-222-806-0000. Suscitante juiz de direito da 4ª Vara de Família de Fortaleza. Suscitado juiz de direito da 35ª Vara Civil de Fortaleza. Relatoria, como eu já disse, mandou patrocínio. Resultado do julgamento. Conflito conhecido. Julgado procedente. O mesmo para declarar competente o juiz suscitado. 35ª Vara Civil da comarca de Fortaleza. Não temos mais nada aqui no nosso organograma, na nossa pauta. Não é isso, doutor Lia? Então, colegas, antes de passar a palavra a algum colega, ou doutora procuradora ou doutora defensora, eu vou tornar definitivo, ser mais preciso, definitiva, a votação do nosso sistema provisório, evidentemente, todos aqueles feitos que se encontram publicados para esta pauta. A votação de provisória torna-se definitiva, evidentemente, nos termos dos votos dos relatores respectivos. E, não preciso dizer, todos já se encontram unânimes na nossa sistemática do voto provisório. Colegas, algum requerimento, observação? Não. Então, eu agradeço a presença de todos. Desejo Boa tarde a todos. um ótimo final de tarde a todos e uma restante de semana abençoado. Então, paz e saúde. Paz e saúde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Puxa vida, deu uma vacilada aí. Pode meter ficha, doutor? 19.